Olá, pessoal. Voltamos aí agora para a gente dar seguimento à nossa disciplina de saúde da mulher e da criança. No outro bloco, a gente falou sobre o sistema reprodutor e nós demos início ao ciclo menstrual. Hoje é aquela aula que os alunos vão chorar, né? Que é aquela aula que a gente vai falar dos feedbacks, é aquela aula que a gente vai falar dos hormônios que estão envolvidos no ciclo menstrual, é aquela aula que vocês ficam, meu Deus, o que essa professora está falando? Vai ter que voltar toda vez lá para poder conseguir entender o que a gente está falando aí, tá? Mas é extremamente importante estudar essa fase, né? Entender como é que funciona o ciclo menstrual, porque vocês vão escutar muito, principalmente na área aí, quem tiver na área de centro obstétrico, de maternidade, ginecologia, vão perguntar, mas eu não menstruei, será que eu tô grávida? Mas eu não usei determinado método contraceptivo. Será que eu tô grávida? Será que eu tô com mioma? Será que aquilo? E são tantos serás aí que às vezes a gente tem que... Eles acham que a gente sabe de tudo, mas pelo menos do ciclo menstrual, vocês, não só do ciclo menstrual, mas de todo o conteúdo de saúde da mulher e da criança, que é o conteúdo mais gostoso aí, né, de toda a nossa vida de estudante aí dentro da enfermagem. Eu, pelo menos, eu adoro a saúde da mulher e da criança, para a gente estar conversando aí sobre a UTI-NEL, sobre pediatria, sobre a gestação, né, sobre o trabalho de parto. E aí a gente precisa entender essa parte aí, né, do ciclo materno-infantil, tá? Então, dando segmentos, né, a gente vai falar sobre o ciclo menstrual, tá? Então, olha só. A gente tem que, por exemplo, do nascimento até a puberdade, né, a gente fala que quando a gente, desde aqui da nossa infância, a gente já tem, né, a produção e a secreção desse estrogênio. Só que quando a gente está nessa fase, na infância, essa produção, ela é menor. Não quer dizer que você vai desenvolver esse hormônio somente quando você entra na puberdade. Não, quando você já nasce, o indivíduo, né, a menina já nasce, o menino já nasce, ele já tem aí a produção, a menina, né, já tem a produção desse estrógeno, tá? Só que essa produção, ela é bem pequena. Quando essa menina, ela chega na puberdade, essa produção, ela começa a aumentar. Então, a gente tem aí um aumento acentuado na secreção por conta do que a gente chama aqui da hipófise, tá? Então, professora, mas o que é essa hipófise? Lembro para vocês que eu falei na nossa aula de segunda-feira, que foi dia 27, né? Dessa hipófise, então eu lembro que eu falei, sempre mencionei para vocês, lembra a hipófise, ela é uma glândula do tamanho de uma ervilha, que ela vai estar localizada logo atrás aqui dos nossos olhos, tá? Localizada na base do cérebro, logo atrás dos nossos olhos. Ela vai produzir, tá? Os hormônios que estimulam o crescimento, a contração do útero, o volume da urina, o controle de de funcionamento de outras glândulas, como a glândula, né, a glândula endócrina aqui da tireoide, e também em relação aos ovários e testículos. Vocês vão escutar muito eu falar disso aqui, ó. Eixo, hipotálamo, hipófise. Isso aqui eu vou falar demais na aula de hoje, eixo, hipotálamo, hipófise, porque vai ser nessa hipófise que eu vou ter o quê? A liberação do meu estrógeno, do meu estrogênio, tá? E aí, tem aqui, para vocês entenderem um pouco do que aconteceu aí com a puberdade. Então, o que a gente tem? A gente tem lá pela hipófise, a gente tem aí a produção, deixa eu só voltar aqui pra gente, a gente tem a produção aqui, pelo eixo hipotálamo-hipófise, a gente vai ter a produção de LH e FSH, tá? Tanto na menina quanto no menino, tá? Essa produção, ela vai acontecer no período da puberdade, tá? Esse aqui é o que eu falei para vocês. O meu sistema nervoso central, lá onde eu tenho o hipotálamo, ele vai se comunicar com a hipófise e ele vai fazer a liberação desse GNRH, desse hormônio. Através desse hormônio eu vou ter a produção aí de LH e FSH, tá? E aí,
Quando a gente fala em relação à puberdade, a gente fala que o aumento da produção desse gene RH, ele vai ser justamente por conta do aumento da secreção de FSH e LH, né? Porque, por exemplo, a hipófise das meninas, como a dos meninos, eles não secretam praticamente nenhum GNRH, hormônio gonadotrópico, né? Até a idade de 10 e 14 anos. E aí a gente fala que quando a gente chega nessa fase da puberdade, é quando a gente tem o aumento dessa secreção de FSH e LH, estimulado pelo eixo hipotálamo-hipófise. Então, eixo hipotálamo-hipófise, liberação, aciona o hormônio, né, GNRH, para que tenha a liberação de FSH e LH. E aí, no início, vai secretar principalmente o FSH, tá? Que é o que inicia a vida sexual na menina, né? E mais tarde, ele vai secretar o LH, que vai estar relacionado com a ovulação e com o ciclo menstrual. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Essa produção, né? Então, o meu eixo hipotálamo-hipófise, ele vai se comunicar e vai acionar o meu hormônio GNRH. Esse hormônio GNRH, ele vai liberar, né? O LH vai fazer com que tenha maior liberação de LH e FSH. O que essa produção de LH e FSH vai fazer aqui nas meninas? Vai ter o desenvolvimento aqui dos ovários com a produção de estrógeno e progesterona. Lembrando que o estrógeno, a menina, ela já nasce, né, com a produção de estrógeno. No entanto, essa produção, ela é pequena. Só quando a gente tem aí o aumento da produção de LH e FSH, a gente vai ter o aumento aqui do estrógeno, tá? Então, LH e FSH vai estar relacionado aí com o estrógeno e a progesterona. Então, quando eu tenho lá o eixo, né, que a gente fala, eixo hipotálamo-hipófise, vai acionar a liberação de GNRH. Esse GNRH vai aumentar a produção do FSH. Professora, mas o que é o FSH? A gente chama ele de hormônio folículo estimulante, tá? E o LH de hormônio luteinizante. E aí a gente tem o acionamento desse eixo hipotálamo-hipófise. E aí, com o aumento da produção de FSH, a gente vai ter o quê? O crescimento dos ovários e a secreção de estrógeno, né? O aumento da secreção desse estrógeno, lembrando que o estrógeno ele já é presente desde quando a menina nasce. O LH, ele vai fazer o quê? Com que ocorra o ciclo menstrual, tá? Mas só vai ocorrer esse ciclo menstrual quando eu tiver aqui o surgimento dos caracteres sexuais, tá? O que são esses caracteres, a gente fala de caracteres sexuais secundários? O desenvolvimento dos pelos pubianos, o desenvolvimento da mama, tá? O crescimento, tá? Então, vai ser esse desenvolvimento aí de crescimento de pelos pubianos e o crescimento que vai estar relacionado aí com a produção desses hormônios. Além dele fazer essa diferenciação aí dessas características que a gente chama de características secundárias, tá relacionado também aí com a produção com o crescimento do ovário para que tenha aí o aumento da produção do estrógeno. E aí fica a pergunta, então, por que a mulher tem a menstruação, não tem, né, a menstruação antes dos 10 anos? Aí vocês vão perguntar, uai, professora, mas que nem eu dei o exemplo para vocês lá na nossa videoaula, mas a filha da fulana, ela menstruou com 9 anos, professora, e tá aí dizendo por que a mulher não antes dos 9 anos, hoje em dia a gente já tem, né, uma menstruação mais precoce nas meninas, antigamente era mais retardado, né, mais retardado assim, mais postergado, né, mas por conta qual motivo que a gente tem aí? Durante a puberdade, lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter o aumento da secreção desse estrógeno? Justamente, quando a gente chega na fase da puberdade, a gente vai ter o aumento da produção de estrógeno e progesterona. Por quê? Quando a gente está lá na fase ainda, lá dos 8, 9 anos, a gente tem uma produção pequena. E aí, quando a gente atinge a puberdade, a gente já tem o aumento
da produção do estrógeno e da progesterona, tá? E aí, quando a gente fala assim, que a menina não menstruou aos 9 anos de idade, por quê? Aos 9 anos, ela ainda não chegou na fase da puberdade, tá? Então, ela ainda tá lá na fase de criança, tá? Então, vamos supor que essa menina, com 9 anos, ela ainda não menstruou, justamente porque ela tem uma baixa quantidade de estrógeno, tá? Essa baixa quantidade de estrógeno não acionou a liberação lá, não mandou uma mensagem para o eixo hipotálamo hipófise para falar, para avisar, falar, ó, aumenta aí a produção de LH e FSH. Então, por conta dessa baixa, dessa diminuição aí desse meu estrógeno, a gente tem, né, não tem a sinalização de FSH e LH e por isso que a gente não tem essa menstruação. No entanto, quando a gente já tem o aumento, do estrógeno, né, por sinalização do FSH e do LH, a gente tem aí o aumento dessa produção, né, pois aí a hipófise das meninas, quando a gente tem um aumento dessa produção, aí a gente tem o que a gente chama de ciclo menstrual, tá? Só que por conta dessa baixa secreção de estrógeno e a menina ainda está entrando na fase da puberdade, se eu não tenho um acionamento do eixo hipotálamo hipófise, né, para acionar o hormônio GnRH, ele não aumenta a produção de LH e FSH e, consequentemente, por isso que as meninas elas não menstruam antes dos 9 anos. Só que, detalhe, hoje em dia, a gente tem aí crianças, né, meninas, que aos 9 anos, ela já tem já tem a primeira menarca, né, a primeira menstruação. Professora, mas e no caso dessas meninas de 9 anos, que já tem meninas de 9 anos que já menstruaram pela primeira vez? O que acontece? Ela teve um aumento dessa produção aí desse estrógeno, então houve um comando, né, lá para o eixo hipotálamo hipófise, ele acionou o hormônio GnRH, esse hormônio ele fez com que fez uma sinalização, né, para LH e FSH e, consequentemente, eles começaram a aumentar a produção. Aumentando essa produção fez com que a menina menstruasse antes dos 9 anos. Mas é essa ação dos hormônios aí. Não quer dizer que a menina, ela não vai, que está errada a menina menstruar aos 9 anos, não. Mas pela quantidade de hormônios, né? Alguns alimentos também, né? A gente tem aí a comprovação de alguns alimentos que aumentam os hormônios no corpo. Então, o aumento desses hormônios fez com que a gente teve uma mensagenzinha aí para o eixo hipotálamo hipófise para que houvesse uma sinalização, o aumento da secreção de LH e FSH e, consequentemente, o aumento do estrogênio que fez essa menina menstruar mais cedo, tá bom? E aí a gente precisa corrigir algumas falhas que os livros trazem para a gente. Então, por exemplo, uma das falhas que eles trazem é que os óvulos nos ovários das mulheres estão parcialmente prontos desde o nascimento, tá? Só esperando a puberdade para continuar o seu desenvolvimento no ovário. Então, durante o ciclo menstrual, os óvulos amadurecem o óvulo pré-pronto, tá? Então, alguns livros, eles trazem muito sobre que a mulher, ela vai iniciar a produção de óvulos quando ela chega na puberdade. E isso não é verdade. A menina, quando ela nasce, ela já nasce com o óvulo pré-pronto. E durante a fase da puberdade, esse óvulo, ele vai continuar o desenvolvimento no ovário, tá? Então, a gente não tem um óvulo, o óvulo ele não vai começar do zero. Quando chegar na puberdade que vai ter, vai surgir um óvulo, e nesse surgimento do óvulo que vai ter aquelas fases de desenvolvimento. Não, a gente tem os óvulos já pré-pronto que eles vão se amadurecer e se desenvolver nesse período, tá? Outra coisa também, segundo ponto que a gente tem aí, a mulher não amadurece só um óvulo durante o ciclo menstrual. Então, são vários óvulos que essa mulher, que amadurece durante o ciclo, tá? Só que o óvulo que estiver se desenvolvendo melhor, ele vai continuar a se amadurecer, né? E será eliminado na ovulação.
e o restante vai parar o quê? De se desenvolver. Então, nos livros vocês encontram as frases que falam assim, a cada mês um óvulo é produzido e eliminado no 14º dia. E isso não é verdade, tá? Então, a mulher, ela tem a produção, né, desse óvulo, ela tem o desenvolvimento, então não é só um óvulo, ela tem a produção de vários óvulos, ela tem vários óvulos em desenvolvimento. Só que o óvulo que tiver mais desenvolvido é aquele que vai continuar a se amadurecer. É a mesma coisa de eu contratar 2 pessoas para trabalhar no hospital. Eu vou deixar de contratar uma pessoa que já está concluído o curso do que contratar uma pessoa que ainda está em processo, ainda está estudando ou ainda vai iniciar né, um curso aí na área da saúde. Então eu vou dar preferência para quem? Para quem já está lá com o corém na mão, para quem já está finalizado o curso. Da mesma forma que na mulher, o óvulo ele não vai ser aquele óvulo que ainda está em fase de desenvolvimento, vai ser aquele óvulo que está mais maduro para que ele continue a se desenvolver aí até ser eliminado na ovulação, tá bom? Outro ponto importante que a gente tem que destacar aqui é esse terceiro aqui. Toda mulher não libera seu óvulo no 14º dia, tá? É apenas uma média, é uma estimativa, não é uma regra geral. Então, eu não posso dizer que no 14º dia a mulher vai ter a liberação lá do seu óvulo, não. É como se fosse uma base. É que nem eu falei para vocês na nossa aula lá, né? Nossa aula pelo Skype. Que nem, por exemplo, data provável do parto, um exemplo para vocês. Ali a data provável do parto é uma estimativa para aquela mulher, né, ganhar o bebê. Pode acontecer antes, pode acontecer depois, mas ele é uma estimativa. Da mesma forma, a gente fala em relação ao óvulo. O 14º dia, ele é uma estimativa para que essa mulher, ela tenha a liberação, tá? Pode acontecer no 11º, pode acontecer no 19º, isso vai variar de mulher para mulher, tá? Então, é que nem aquilo que a gente fala, às vezes um método contraceptivo que eu uso que é eficaz em mim, às vezes não é eficaz em outra pessoa, por alguma alteração, por ela não dar bem, a mesma coisa aqui. Não vou dizer que, um exemplo, né? Que o óvulo, eu vou lá no 14º dia é liberado o meu óvulo, sendo que o seu também tinha que ser liberado no 14º também não. É uma estimativa, é uma média que a gente utiliza para saber, é um parâmetro, tá? Não é uma regra. E aí a gente fala aqui, então a gente vai desde a infância, né? Seguindo aí pela puberdade, até a maturidade sexual e reprodutiva, tá? Então, com a puberdade e a adolescência, a gente tem a produção de estrógeno e progesterona na mulher, tá? E no homem a gente tem aí a testosterona. O que eles vão fazer? Vai fazer o crescimento e maturação dos órgãos sexuais, vai fazer com que haja o surgimento das características sexuais secundárias. Essas características sexuais secundárias, a gente tem, né, o crescimento, o aparecimento dos pelos pubianos. A testosterona no homem vai fazer com que haja a produção de espermatozoides e na mulher o estrógeno e progesterona vai fazer com que ela tenha o ciclo menstrual e a ovulação. A gente tem também, em relação à mulher, além do ciclo menstrual e da ovulação, a gente tem aqui a gravidez e a lactação presentes nessa mulher, tá? Então, estrógeno e progesterona, eles também vão estar relacionados com a gravidez e a lactação, a amamentação. E aí, professora, o que é isso, né? Então, vamos lá, para a gente entender como que funciona o ciclo menstrual, vamos lá, a gente tem no sistema nervoso central o eixo, hipotálamo e hipófise. Eu sempre gosto de chamar eixo, hipotálamo e hipófise, porque eles vão trabalhar juntos, eles não trabalham sozinhos, tá? Então, a gente tem aí esse eixo, hipotálamo e hipófise. A hipófise, ela vai mandar uma mensagem aqui para o GnRH, né, para o hormônio liberador de gonadotrofinas. Ele vai fazer com que haja a liberação de LH e FSH, folículo, hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses hormônios, eles vão acionar aqui os meus ovários vai realizar o aumento da produção de estrógeno e progesterona e dependendo, a gente vai ter o ciclo menstrual, a gente pode ter a ovulação e
a gente também pode ter a gravidez e a lactação. Vai depender da resposta que a gente tem aqui. E aí, para vocês, pra gente, só para ficar claro aqui, eu deixei um textinho aqui do lado, ó, que o estrógeno e progesterona, com seus aumentos, eles vão inibir a hipófise de liberar mais FSH e LH. Então, mais perto aí, lá aproximadamente, tá, pelo 14º dia, a gente vai ter aí nítido o aumento da produção de LH pela hipófise, pois ao invés de inibir, o estrogênio vai estimular. E sobre a influência do LH ocorre a ovulação. Isso aqui nada mais é do que, eu deixei esse textinho para vocês, que vai falar sobre o feedback negativo e o feedback positivo. Então aqui a gente já tem esse feedback. Se eu tenho feedback negativo, eu vou ter consequentemente aqui a descamação do meu endométrio e o ciclo menstrual, tá ok? No próximo bloco a gente dá seguimento aí ao ciclo menstrual.